nova localidade, seu pai conseguiu um pequeno pedaço de terra onde plantava para subsistência e para venda na feira de todo sábado em uma cidade vizinha. Seus pais eram agricultores e tiveram 17 filhos, sendo ela a terceira. Sempre se lembrava das vezes que sua mãe tinha apenas um pequeno pedaço de carne com osso para fazer a única refeição para todos. Via seus irmãos reclamarem e brigarem devido à pobreza. Embora seus pais fossem honestos e decentes, via alguns de seus irmãos mancharem o nome da família com atitudes inconsequentes. Tinha um modo de ser diferente de seus irmãos, pois demonstrava no jeito e na etiqueta, que trazia com ela desde o nascimento, um gosto refinado. Dizia para si mesma que, quando tivesse sua família, esta seria diferente como ela mesma se sentia. Desde menina sentia que não nascera na família certa. Achava-se fora de sua época. Via-se diferente de seus irmãos que se acostumaram à vida simples da cidade do interior. A maioria deles não sabia ler nem escrever e não tinha grandes ambições. Queriam ser como os pais, pois eram tão simples quanto eles e viviam do que produziam. Eram honestos, trabalhadores e dedicados à família. Clésia queria mais. Queria ir para a cidade grande, estudar, ser conhecida e ter uma família menor. Bem menor que a dos pais. Ansiava por adquirir a maioridade para sair de casa. Queria conquistar o mundo que sabia existir. Na década de 80, finalmente, fez 18 anos, mas só no ano seguinte conseguiu com uma tia ir morar na cidade grande. Completou seus estudos, casou e teve 3 filhos, embora quisesse ter tido apenas 2. Mesmo depois de constituir sua família, não deixava de sentir saudades daquela que seus pais construíram. De tempos em tempos visitava-os levando presentes para todos. Conseguir o que queria sem precisar romper nem brigar com seus irmãos e pais. Teve de afastar-se do conformismo que vigorava entre os membros da família de seus pais. O sentimento de pertencimento a uma família na qual se foi gerado é inato ao ser humano. Todos querem saber suas origens biológicas por uma questão arquetípica. Está na psique a necessidade da ligação com alguém do qual se teve origem física. Mas, a necessidade não é simplesmente carnal, mas sobretudo, amorosa. O amor de mãe é único e dele, todo ser sente falta. Quando não se sabe quem ela é, vai-se em busca instintivamente, para que o amor não falte. A maioria dos seres humanos tende a copiar o modelo de família do qual fez parte. Quando não o copia, deseja dele se afastar, tornando-o, da mesma forma, seu referencial. A psique individual se contamina pelo modelo materno/paterno, visto que não há outro referencial mais próximo no qual se possa espelhar. Fazer a dissociação do modelo originário só é possível quando o indivíduo se desliga psicologicamente das expectativas e dos moldes mentais daqueles com quem conviveu. Nem sempre isso é possível dada a culpa que, muitas vezes, surge na consciência. É preciso preparar-se mentalmente para o desligamento do passado sem se deixar contaminar pela revolta ou pela passividade de lhe atribuir a responsabilidade pela sua maneira de pensar e de sentir a vida. O espírito nasce numa família com uma personalidade que se assemelha muito à de seus pais e estabelecer a necessária diferença lhe custa muito esforço, pois tende, quando faz, a se sentir culpado e sem referenciais. É preciso se desligar psicologicamente da família originária sem deixar de amar aqueles que foram responsáveis pela encarnação atual. Esse desligamento significa permitir-se seguir os próprios valores e viver de acordo com as próprias diretrizes com consciência. A família originária é constituída por aqueles espíritos que nos conduziram a um novo corpo na qual permanecemos até que a independência nos leve a construir nova família. Ela pertence a nossos pais e se formou a partir do desejo deles, possuindo as características do consciente e do inconsciente de quem dela participa. Motivados por forças psíquicas conscientes e inconscientes, pelo amor ou pelos desejos inconfessos, nossos pais geraram um núcleo onde ocorreriam importantes experiências para todos. Mesmo que a infância do espírito reencarnado tenha se dado no lar ou numa instituição, na ausência ou presença de seus pais biológicos,
Ele cresceu ao lado de pessoas que passaram a se constituir sua família originária. Temos a família que merecemos e recebemos como companheiros iniciais de jornada na Terra aqueles espíritos que se encontram em idênticas condições à nossa. A família originária é aquela na qual merecemos ou precisamos nascer e crescer. Por mais que a reneguemos ou que mudemos de lar, aquela primeira é um símbolo da nossa entrada na encarnação. Quando ela é problemática, carente, inconsequente, numerosa ou pequena, representa o somatório do que construímos em vidas passadas. O que nela passamos, balizará o que queiramos fazer na que iremos gerar. Devemos entender que ela pode ter sido oriunda da que um dia geramos em outra encarnação, pois podemos ser nós mesmos ancestrais nossos. Podemos afirmar que nossa família contém nossos pais e avós como também tios e tias dentre outros parentes. Porém os valores podem não ser os mesmos que norteiam os diferentes núcleos de parentesco. Por esse motivo chamo de família originária aquela da qual somos frutos diretos e na qual fomos educados. Isso não exclui a denominação de membro da família para todos aqueles que a ela se consideram pertencer. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. O Cristo nos convida a fazer com que a luz do amor de Deus existente em nós brilhe. Coloca-nos na posição de quem tem o direito legítimo de posicionar-se em lugar de destaque para que a luz interior brilhe o máximo possível. Esse lugar de destaque é dado pela diferença que possui em relação àquele que quer o brilho efêmero da posição e do cargo que ofusca a luz natural de cada um. Aquela diferença consiste na humildade e na caridade que praticadas. Quando se pretende brilhar deve-se buscar o mérito próprio sem se basear na luz alheia. Há pessoas que se aproveitam da luz deixada pelos pais para se projetarem no mundo. Escudam-se no nome da família originária para se fazer prevalecer no mundo. Ainda não foram capazes de construir sua própria história. Penduram-se na história daqueles que lhes deram uma família. Vivem à sombra da família de seus pais. Ostentam um nome e sobrenome respeitável, mas não conseguem mostrar quem são. Valem-se da tradição de seus antepassados que nem sempre ajudaram a construir. Constelam a vaidade do sobrenome e das posses que seus pais ou antepassados edificaram. Precisam se individuar, realizando o seu melhor possível, mesmo sob condições adversas, para que sua luz própria brilhe e a todos ilumine. O Cristo convida a que brilhe a luz própria de cada um. Assim será com a família que gerarmos, pois nossos filhos deverão aprender a fazer brilhar suas próprias luzes. A família gerada. Pedro se casou desejando uma família com filhos e que eles lhe dessem, futuramente, netos. Veio de uma família de classe média alta. Seu pai e seu avô eram proprietários de grandes áreas de terras cultiváveis que geraram uma indústria de óleo vegetal. Sempre teve tudo o que quis e foi educado nos melhores colégios, formando-se numa universidade no sul do Brasil. Casou-se com uma bela jovem que também provinha de família abastada com excelentes qualidades morais. Após o 3º ano de casamento veio a vontade de gerar filhos, mas, infelizmente, não conseguiram. Tratamentos diversos, de parte a parte, foram feitos durante vários anos sem sucesso. Pedro não poderia ter filhos por ser portador de uma anomalia rara na formação dos espermatozoides. Do outro lado, sua esposa também não poderia tê-los, pois também era infértil. Os planos de Pedro em ter filhos e netos foram por água abaixo. Entristeceu-se e, quando soube definitivamente que não seria pai, passou a ficar mais sério que o habitual. Não era possível esconder a decepção consigo mesmo. Não teria a família que desejava e sonhava ter. Nele brotou um sentimento de inferioridade, pois achava que não era suficiente homem para fazer um filho. Superou seu complexo após alguns tratamentos psicoterápicos. A família gerada seria constituída apenas dele e da esposa, pois não pensava em adotar filhos. Achava que não conseguiria amar alguém que não fosse nascido de sua carne e que por conseguinte não tivesse sua linha genética. Antes de completar 40 anos, Pedro não suportou a solidão da vida literalmente a dois e decidiu por ajudar a educar um dos filhos de sua empregada doméstica, ampliando sua família gerada.
Dentre as pessoas que fazem parte da família que formamos é que se encontram aqueles que servirão de catalisadores dos processos evolutivos pelos quais precisaremos passar. No psiquismo de cada ser humano se encontram núcleos de complexos que necessitam ser dissolvidos e é na relação com os espíritos que inserimos como nossa família que isso se torna possível. Nossos filhos e como aqueles que incluímos como componentes da nossa família são âncoras psíquicas para que a vida se torne possível em nós. Eles passam a ter lugar dentro de nós independente da vontade ou do sentimento que tenhamos para com eles. Gerar uma família é permitir-se construir o campo de realizações no qual o passado retornará para que gere um novo futuro. Construí-la é buscar um referencial que contenha nossa marca pessoal, pois nela se projetarão nossos valores. Quando alcançarmos a maturidade e olharmos para a família estruturada, certamente poderemos ver o que existe dentro de nós, pois ela refletirá nosso mundo íntimo. A direção que lhe dermos será aquela que a nossa vida nos levou, a partir do livre-arbítrio. O cuidado com ela é o cuidado com nosso mundo interior. Quanto mais a ela dermos atenção, mais se torna possível colocar nosso mundo íntimo em segurança. A família gerada é aquela que formamos após nos desligarmos da família originária e que mantemos em conjunto com alguém. Alguns de nós formamos uma família, seja pela geração de filhos, adoção deles ou pela união com outras pessoas com as quais nos afinamos. Formamos uma família pelos laços do coração ou pelas necessidades comuns. A família gerada é aquela que formamos independente da que nos originou. Basta que adotemos o convívio com pessoas com as quais tenhamos laços afetivos e que mutuamente busquemos meios para a subsistência desse grupo, para que estejamos em contato com a família que geramos. Gerar uma família não se dá apenas tendo filhos. Uma pessoa que, por exemplo, se case com alguém que já tenha filhos de uma outra relação e que venha morar com eles, também estará diante de sua família gerada. Algumas famílias são geradas por necessidades kármicas de aprendizagem de seus componentes e nem sempre suas origens se devem ao desejo exclusivo de quem a forma. Há imposições das leis de Deus que aproximam pessoas numa mesma família e que permitem sua evolução de forma coercitiva em face de suas escolhas em vidas passadas. As escolhas são geralmente dirigidas, isto é, espíritos que estão ligados pelo passado comum são atraídos ao reencontro numa mesma encarnação e ficam juntos. Parecem que estão se escolhendo, porém, foram induzidos pelo passado a se escolherem. A família gerada, na maioria dos casos, sofre esse processo de escolha dirigida. Isso não impede que seus membros alcancem a felicidade e se amem verdadeiramente. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? O Cristo faz a pergunta a fim de que pensemos sobre os vínculos que nos ligam às pessoas. Nem todos temos consciência de qual família fazemos parte. Alguns pensam que sua família é dos pais, outros a que gerou, outros ainda incluem pessoas que não têm laços consanguíneos consigo. Porém, eles ainda não perceberam que a verdadeira família é aquela constituída de pessoas que estão ligadas pelo coração. Sua fala não visa excluir os parentes consanguíneos, mas acima de tudo incluir a todos. Fazemos parte, querendo ou não, acreditando ou não, da família universal dos filhos de Deus e o Cristo tinha consciência perfeita disso. Quanto mais tivermos consciência da igualdade de todos, mais ainda viveremos em paz na família. Ao nos percebermos irmãos, filhos do mesmo Pai, incluiremos mais pessoas no rol de nossas emoções superiores. Aprenderemos a amar as pessoas na medida que as considerarmos irmãs. Devemos ampliar nossas relações para incluir todos aqueles que conosco venham a interagir. Há pessoas que a vida coloca em nosso destino com o objetivo de nos ensinar alguma coisa. Considerá-las componentes de nossa família é ampliar os laços que nos unem, fortalecendo nosso sentimento de pertencimento à humanidade. A família é um conceito que comporta o maior número de membros. Cada um de nós inclui quantas pessoas quisermos e lhes destinamos os mais diversos sentimentos. Quanto mais pessoas caibam no nosso conceito e quanto mais amor a elas tivermos, mais nos aproximaremos da família universal. A família kármica. Júlia não sabia que passaria boa parte de sua vida vivendo uma expiação tão grande.
Desde criança ela desenvolveu o hábito de roer as próprias unhas. Isso lhe custou uma atrofia em seus dedos que ficaram cabeçudos e feios. Na adolescência seus pais a levaram a um médico, o qual se interessou por resolver o seu problema. O médico, recém-formado, ultrapassou os limites e a ética médica examinou a menina, então com 14 anos, além do necessário, tocando-lhe em partes íntimas. Ela, com receio de sofrer reprimendas da mãe e sem saber direito se o que o médico fez era ou não necessário, nada disse. Esse médico demonstrou interesse pela menina, o que agradou a mãe. Vieram a se encontrar em outra oportunidade e um namoro se iniciou. Do namoro ao noivado, e deste ao casamento. Tudo se processou em 2 anos. Com o consentimento dos pais ela veio a se casar com este homem, pelo qual não sabia direito o que sentia. Casara-se com uma pessoa doente sem que ela o soubesse e sem que ele tivesse consciência disso. Logo nos primeiros anos de casamento ele revelou sua vocação doentia. Tinha o hábito de molestar crianças. A primeira denúncia surgiu ao mesmo tempo em que nascera seu filho. A segunda denúncia o fez mudar de cidade para fugir das acusações que jurava serem infundadas. Júlia desconfiava de que era verdade, pois se lembrava do que ocorrera consigo. Não sabia o que fazer, pois tinha um filho e não saberia viver sem o marido. Teve o segundo filho com ele, mas sabia que ele tinha aquele problema. Por amor aos filhos e por incapacidade de ajudar o marido continuou seu casamento. Com o tempo descobriu que não o amava, mas foi incapaz de se separar. Como a dela, muitas famílias se formam por impositivos kármicos sem que seus membros consigam evitar o reencontro e com problemas de difícil solução. O sombra kármica aparecerá na família que assim se configura. Reencarna-se, na maioria dos casos, sabendo-se com quem se vai encontrar e que tipo de provas, em geral, se vai enfrentar. Essa informação, latente no inconsciente, promoverá atitudes de acordo com o tipo de sentimento que se tenha para com cada membro da família. Aqueles que se sintam lesados no passado tenderão a assumir uma postura psicológica de desprezo ou de cobrança em relação àquele que desperte em si a resposta emocional indicativa de ter sido seu devedor. Por outro lado, aquele que lesou ou agrediu no passado tenderá, em defesa de si mesmo, a adotar uma postura de vítima ou de quem tem direitos por se considerar o certo. Esses sentimentos do passado estarão permeando as relações entre as pessoas, provocando ações e reações no presente. A psique tende a atuar por compensação e na preservação de sua integridade. O desejo e a vontade de cada pessoa atuarão no sentido de manter o equilíbrio entre a consciência e o inconsciente. Por esse motivo, algumas atitudes comportamentais poderão parecer contraditórias e incompreensíveis no convívio em família. Como as ligações nestas famílias em geral são kármicas, não se pode esperar que se entendam, à primeira vista, os comportamentos e as personalidades dos envolvidos. Deve-se sempre ter em mente que o espírito se encontra naquela família para aprender. Seu processo de evolução espiritual poderá ser mais lento por conta de sua dificuldade em aceitar as contingências kármicas que lhe são impostas devido à força de seu livre-arbítrio no passado. Ideal é que vejamos a personalidade atual do reencarnante como um conjunto de outras personalidades vividas em encarnações anteriores, as quais podem nos parecer contraditórias. Nesse sentido, ninguém tem dupla personalidade, mas carrega em si as expressões das múltiplas personalidades vividas no passado. A família kármica é aquela na qual os espíritos se encontram obrigatoriamente juntos para que possam aprender algo que não sabiam e cuja ignorância os levou a desequilíbrios. A maioria deles, quando percebe que não é o amor que os une, deseja reconstruí-la, ou que se acabe. Nem sempre têm condições de fazer a primeira opção e abandonam logo nos primeiros desafios. A família kármica é aquela cujos membros ali se encontram por necessidade educativa a fim de sanarem equívocos do passado e se harmonizarem através da lei de amor. Enquanto a harmonia não envolver seus membros, renascerão sob idênticas condições, às vezes em famílias diferentes, para aprenderem as leis de Deus. Nem sempre é possível ao espírito, pela sua vontade, separar-se dos outros membros. Quando o processo o exige,
Ele permanece vinculado àquelas pessoas de tal forma que a separação, naquela fase, é quase impossível. Observa-se nesse tipo de família uma necessidade muito grande de afastamento entre seus membros desde muito cedo, em função da rejeição que vigora entre eles. Rejeitam-se por falta de amor. Os espíritos que compõem tal família ou são estranhos entre si, isto é, estão reencarnando juntos pela primeira vez, ou se reencontraram para que arestas sejam aparadas em suas relações. O encontro de espíritos para que formem a família se deve a um prévio planejamento, objetivando a que juntos consigam construir um lar. Felizmente entre eles, por vezes, reencarnam espíritos sem comprometimento kármico com os demais para equilibrar e compensar o grupo, visando a harmonia de todos. A família kármica tende a desaparecer na medida que os espíritos não mais se unirem para se agredir uns aos outros. Nem sempre deve o espírito ausentar-se de sua família kármica, pois nasceu nela ou a construiu para algum aprendizado necessário. Quanto mais tempo puder conviver com os membros que dela fazem parte, mais aprenderá. Eis minha mãe e meus irmãos. O Cristo aponta para seus discípulos quando faz a afirmação acima. Queria dizer que o laço de parentesco que deve vigorar entre as pessoas é construído com base na relação de amor. Sua conexão com aquelas pessoas se dava pelo pensamento e pelo coração. Pretendia mostrar que é dessa forma que devem se ligar os espíritos. Transformar a família kármica num lar é o desafio de todos os que dela fazem parte. Tarefa não muito fácil se todos não colaborarem e não tiverem em mente esse objetivo. Considerar aqueles espíritos que compõem a família kármica como irmãos é a chave para a transformação do grupo. Ideal é que os membros do grupo busquem a consciência de que estão juntos para se amar e se redimir entre si. Devem aprender juntos a se tolerar e a construir a paz onde estejam. Renasceram juntos para refazer suas vidas e reconstruir suas histórias com base no amor. Jesus nos convida a merecer o título de irmão das pessoas quando assim sintonizarmos com o princípio da fraternidade universal. A família inconscientemente desejada, expectativa. Henrique esperava o melhor para si. Sempre foi otimista e crente em sua capacidade de realização pessoal. Tornou-se uma pessoa bem-sucedida profissionalmente e muito querida em família. Casou. Teve uma filha e vivia feliz com a mulher até que algo veio modificar radicalmente sua vida. Um belo dia, sua esposa contou-lhe que estava gostando de outra pessoa e queria se separar. Seu mundo ruiu. Ele era apaixonado por ela e pela filha e não entendia como isso poderia estar acontecendo. Seus pais e irmãos formavam uma tradicional e harmônica família. Ele jamais pensou que se separaria. Não só por gostar da mulher e da família que com ela construiu, como também porque seria o único na família a fazê-lo. Não gostaria de desapontar os pais. A princípio ficou chateado com ela por ter sido traído, porém, compreendeu que também poderia ter acontecido a mesma coisa com ele. Tentou através do diálogo convencer a mulher do equívoco que ela estaria cometendo. Mas ela estava irredutível. Não era mais possível viver com alguém de quem não mais gostava, além de estar apaixonada por outro homem. Por muito tempo Henrique chorou e lamentou o ocorrido. Separou-se da mulher, que foi morar em outro imóvel, e passou a visitar a filha quase que diariamente. Lamentou bastante a vida, pois seus sonhos tinham se tornado um pesadelo do qual gostaria de sair logo. Depois do que houve com ele, 5 anos se passaram. E não conseguiu se relacionar de forma duradoura com mais ninguém. Henrique tornou-se prisioneiro de seus ideais de família. Não tinha mágoa da mulher, pois a amava. Era infeliz por não saber livrar-se da fantasia que criou para si mesmo. Esqueceu-se de que a realidade da vida pode ser bem diferente do que dela esperamos. Há uma família que se forma em nosso mundo subjetivo e que domina nossa imaginação. Criamos psiquicamente pais ideais, irmãos perfeitos ou filhos exemplares. Eles têm vida dentro de nós e nos fazem tomar atitudes, às vezes, inconsequentes. Comparamos essas figuras imaginárias, conscientes ou não, com os reais personagens que fazem parte das nossas relações familiares. Quando a correspondência não se dá, costumamos criar pontos de atrito, de discórdia que geram tensões nas relações.
Essa família imaginária se forma no decorrer de nossas encarnações, nas relações que tivemos com outros espíritos que desempenharam papéis ao nosso lado. Consolidamos na psique aqueles personagens em função das emoções por eles despertadas. Inconscientemente, exigimos da vida um paraíso no qual as pessoas tenham comportamentos ideais e não nos satisfazemos com o que temos. Os modelos psíquicos que criamos são poderosos direcionadores que atuam em busca de seres perfeitos ao nosso lado. Condicionados pelos arquétipos, projetamos nos membros da família aqueles personagens ideais e rejeitamos, pelo mesmo mecanismo, outros nos quais enxergamos figuras aversivas do passado. Nem sempre a antipatia decorre do reencontro de inimigos do passado. Às vezes, ocorre o mecanismo inconsciente da transferência, através do qual projetamos qualidades pertencentes a uma pessoa em alguém que a ela se assemelha. A psique humana desempenha um papel fundamental para o espírito. Recebe seus impulsos, executa-os e devolve o que foi aprendido no contato com a matéria. Ela é um centro processador do que vem do mundo para o espírito e vice-versa. No convívio em família ela estará sempre processando tudo o que percebe pelos sentidos e diretamente através do perispírito. Os estados psíquicos são configurações que enviesam o que é aprendido, dificultando, às vezes, a evolução do espírito. Mantê-la flexível, sem a rigidez medrosa, é fundamental para que haja aprendizado ao espírito. As expectativas que se criam psicologicamente para o comportamento dos outros são vieses que interferem naquilo que se apreende e dificulta o processo evolutivo do ser humano. Abdicar das expectativas é permitir que o outro exerça seu livre-arbítrio e realize sua própria natureza, isto é, siga o curso de sua própria vida. Apegar-se a expectativas é, paradoxalmente, não dar livre curso à criatividade humana. Do ser humano deve-se esperar qualquer atitude, pois ele é capaz de fazer as coisas mais incríveis. Quando nada se espera, não se geram mágoas, frustrações ou ingratidões. Essas expectativas impedem uma melhor percepção de como é efetivamente o outro com quem nos relacionamos. Quando ocorrem expectativas, a relação se dá persona a persona. Não haverá um encontro de self a self. O que se aprende nas relações persona a persona é muito superficial, tendo em vista o distanciamento do eixo central da vida que é o self. A mãe ou pai que cria expectativas para seus filhos e as tornam uma verdade inamovível e inquestionável, tenderá a estabelecer uma relação pobre com eles. É assim com todas as relações nas quais as expectativas vêm primeiro. Ponto, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O Cristo, em sua sabedoria, conhecia a alma humana como ninguém. Entendia como funcionava o psiquismo das pessoas. Sabia que a fixação mental de alguém o conectaria emocionalmente a objeto de desejo, tanto quanto, naquilo em que se colocam os sentimentos, liga-se o pensamento. A atenção voltada para um objeto de desejo proporciona o surgimento de emoções que a ele se conectam. Emoções que se fixam e algo promove o deslocamento do foco para o que a ele se associa. A felicidade do ser humano é uma conquista e não algo que lhe é dado a priori. Todos temos de alcançá-la com sacrifício, longo aprendizado e educação dos sentimentos. O mundo que fantasiamos é aquele que se constitui a realidade, pois vivemos em função do que idealizamos. O lugar que destinamos àquilo que ocupa a nossa imaginação torna-se balizador para o futuro que atravessaremos. Quanto mais nos ocuparmos em entender os mecanismos da fantasia e da imaginação no psiquismo humano, mais poderemos prever o que se sucederá com a nossa vida. O mundo real é aquele que se processa dentro de nós. O que ocorre fora é a sua contraparte, isto é, a materialização das qualidades essenciais que caracterizam o mundo de fantasia interior. A afirmação do Cristo deve nos levar à consciência do que idealizamos e do valor da vida emocional sobre o destino humano. Os sentimentos humanos são fundamentais para um melhor aprendizado na vida. A família é lar. Todo ano, no mês de setembro, a família de Cássio se reúne na casa de um deles para comemorar a chegada da primavera. A tradição vem de seu avô português que cultiva uvas na região ao sul de Setúbal e aquele mês era marcado por farta colheita.
A reunião dura um domingo inteiro e todos se vestem à moda de seus antepassados camponeses portugueses. É uma festa de alegria e reencontro de velhos parentes que sempre têm algo a falar um ao outro. Ao meio-dia, antes de iniciarem o almoço, se dão as mãos e rezam um Pai Nosso para agradecer a Deus pelo pão e pela paz. Vivem em função do bem que fazem a si mesmos e à sociedade. Não mais vivem das uvas nem do vinho. Cada ramo da família seguiu seu rumo. Nem todos têm a mesma religião. Há espíritas, católicos, muçulmanos, budistas, protestantes, bem como alguns que não professam qualquer religião formal. Porém, sabem que fazem parte de uma única família. Alguém bate à porta a fim de participar do encontro. É um dos vizinhos que há 5 anos se incorporou à família naqueles momentos de alegria. Todos são bem-vindos. As crianças brincam no jardim da imensa casa de um deles. Os jovens tocam e cantam na varanda. Os mais velhos se encontram numa das salas em conversas intermináveis relembrando antigos feitos. Ali imperou confraternização entre pessoas cujas vidas estão preenchidas de trabalho, alegrias e paz. Cássio é apenas um dos membros do imenso grupo que consegue viver em paz respeitando a privacidade dos demais. A alegria em seu rosto revela o quanto aqueles momentos são importantes para ele, pois sempre gostou de casa cheia e de ver todos alegres. Quando todos saem, ao final do dia, os anfitriões rezam agradecendo a Deus por cada presença na casa, solicitando que continuem em paz para que estejam juntos no ano seguinte. O amor é um sentimento sélfico. Sua vivência atende aos objetivos do self, pois visa a felicidade e o bem-estar de quem o sente. Para que ele possa ser sentido, é necessário que o ego esteja direcionado para o self. Um ego inflado ou fragilizado não conseguirá amar verdadeiramente por estar numa situação de instabilidade, não conseguindo sentir sua emoção característica. A inflação do ego promove sua autossuficiência e desconexão com o centro ordenador da vida psíquica, o self. Sua fragilidade promove a relação de dependência, submissão e anulação que o faz atrair para si atenção e cuidados. A psique de quem ama deve se encontrar em perfeita satisfação e equilíbrio, pois só assim o sentimento pode atravessar os mecanismos de defesa que costumam existir na relação do indivíduo consigo mesmo e com os demais e que impedem a vivência verdadeira do ser. Quando o amor que se diz sentir promove perturbações, perseguições, cobranças, inseguranças ou sofrimentos de qualquer natureza, ele não se configura como manifestação de um sentimento livre, o qual unifica, integra, ou seja, que tenha se originado do self. Numa família lar, aqueles que ali vivem estão em sintonia psíquica uns com os outros para que o amor possa fluir naturalmente. Sem cobranças, sem ciúmes e sem neuroses. Tudo estará de acordo com os objetivos divinos de aperfeiçoamento dos seres humanos. Manter a mente no estado de paz que facilite a manifestação do amor só é possível quando a convivência já dissolveu as barreiras psíquicas que afastam as pessoas, por mais próximas que se encontrem. Geralmente, tais barreiras se originam pela falta de diálogo, pelo não dito entre os membros da família, provocando um distanciamento subjetivo, o qual promove o surgimento de contaminações nocivas à convivência. No lugar que o diálogo deveria ocupar na convivência, surgem ressentimentos, desconfianças, disputas, mágoas, etc. Não basta estar junto fisicamente para que não existam barreiras separadoras. O que une os seres humanos são os sentimentos nobres que se cultivam uns para com os outros. O inverso os afasta. A unidade de uma família estará na sintonia psíquica entre seus membros. Quanto mais se disponibiliza a mente para a compreensão do outro, mais o amor acontece. A família lar é um grupo de espíritos afins que se conectam pelos fios invisíveis do amor e se orientam na direção de objetivos nobres. Nela existe um sentimento de unidade entre os seus membros que os vinculam uns aos outros, permitindo que a compreensão dos atos anteceda o confronto. São espíritos que se conhecem de outras existências e que estão resolvidos, sem que haja cobranças mútuas. Entre eles nada precisa ser equacionado. Ninguém se considera devedor ou credor do outro.
Seus membros se protegem das invasões psíquicas que, muitas vezes, desestruturam o equilíbrio do conjunto. Quando novos membros se agregam àquela família, todos os outros procuram envolvê-los na vibração do conjunto para que possam sintonizar nos mesmos objetivos. Quando esses espíritos se unem numa nova encarnação, formam uma corrente de vibrações que se estende àqueles com quem convivem mais estreitamente. Uma onda renovadora se propaga em torno deles, atraindo quantos sintonizem com amor, com a paz e com a harmonia. A família lar é uma construção persistente do ser humano que já enxergou a grandeza da vida e de Deus. Não ocorre apenas por desejo idealizado. Quando ela não é uma realidade, exigirá muito trabalho para ser construída. Sacrifícios e muito diálogo terão que fazer parte da rotina familiar. Renúncias, compreensões e muita paciência serão o prato do dia daqueles que pretendem transformar a família kármica em família lar. A grande maioria das famílias ainda não se transformou na família lar porque ainda não resolveu simples questões de relacionamento interpessoal. Ainda se digladiam internamente, disputando a primazia de suas opiniões. Não resolveram suas emoções uns com os outros. Ainda se encontram disputando coisas oposições. Reencarnam juntos por atração do karma negativo a fim de aprenderem a amar através da convivência. Na família lar, cada um de seus membros compreende sua responsabilidade na manutenção do equilíbrio do conjunto. Dá a sua parcela de contribuição para o bem-estar de todos. Esse bem-estar compreende o equilíbrio emocional, financeiro e espiritual do grupo. A família lar permite que se ultrapassem as barreiras do sangue para que se incluam nela todos aqueles que sintonizem com seus objetivos superiores. Nela cabem os membros da família originária como também da gerada, quando os karmas negativos estiverem dissolvidos. Sua energia contagiante provoca naqueles que a ela se ligam o desejo de se tornar seu integrante. A família lar é o protótipo da família universal. É o sistema no qual Deus manifesta, no exemplo de convivência, a harmonia, a paz e o amor. Para que o amor seja uma constante na família e para que ele se mantenha como sentimento máximo deve-se evitar eleger culpados pelos fracassos do grupo. A busca de soluções é mais importante do que se criticar alguém. Retirar as mágoas que se acumulam nas relações entre os membros da família. Estimular o sentimento de utilidade de cada pessoa no grupo familiar. Reconhecer o valor pessoal de cada membro do grupo. Procurar deixar que nas relações com as pessoas o coração fale mais alto, colocando-se no lugar do outro, antes de tomar qualquer atitude ou de tecer qualquer acusação. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A confiança em Deus era a tônica da fala do Cristo. Ele sempre conclamou as pessoas para que confiassem no Pai. Pregava a vida eterna em um mundo no qual a paz vigorasse entre as criaturas. Em sua época, o ser humano vivia basicamente para a vida material, muito embora cultuasse sua religião com bastante fé. A vida material contém exigências que não permitem ao ser humano dedicar-se com mais tempo e intensidade à vida espiritual. Ela exige trabalho, relacionamentos, prática da cidadania e outras obrigações pertinentes à vida no corpo. Há coisas que não são alcançadas apesar de todo o esforço material que se faça. Elas são proporcionadas por Deus, independente da vontade humana e conforme se evolui espiritualmente. Quanto mais agirmos com equilíbrio e justiça, a vida nos dará harmonia e paz. A busca pelo bem-estar de si mesmo e do outro fará com que o universo conspire em favor de quem o faz. Qualquer tipo de evento aversivo ao ser humano deverá ser entendido como um recado de Deus para que ele encontre o equilíbrio e a paz em sua vida. A paz em família não é utopia nem algo que não se possa realizar. Quando alguém está imbuído do firme propósito de construir um lar com outra pessoa e nela houver ressonância, as leis de Deus favorecem a que alcancem os objetivos. É preciso identificar qual o sentido maior que une aquelas pessoas numa família e, a partir daí, trabalhar para que todos consigam sintonizar com a espiritualidade maior e tentar seguir o planejamento superior, para o qual foram destinados. A família espiritual. Rosa e Josué deram suas vidas em favor da disseminação do Evangelho entre os seus
Conheceram-se no interior do estado e migraram para a capital quando os dois filhos já estavam em idade escolar. Ela sempre se dedicou caso ele era militar. De 2 em 2 anos ele era obrigado a mudar de cidade, o que, de um lado, lhe causava transtornos com mudanças de casa, mas por outro o ajudava a cumprir uma missão que fazia de bom grado. Em cada cidade que passava, ou fundava um centro espírita ou impulsionava o que existia. A vida deles era dedicada ao ministério da família e da missão de fundar instituições espíritas. Enquanto se dedicavam a essa nobre tarefa, costumavam acolher sobrinhos e parentes mais distantes em casa a fim de encaminhá-los na vida escolar. Não raro parentes dele encaminhavam seus filhos a passar alguns meses com eles a fim de receberem educação doméstica e conselhos úteis para a vida. Eles eram educadores natos. Educavam para o exercício da cidadania e para a consciência da existência da vida espiritual. Para eles não havia uma divisão nítida entre o mundo material e o espiritual. Através da mediunidade explícita dela, conversavam naturalmente com os desencarnados para ouvir-lhes as necessidades e os conselhos. Quando quiseram ter filhos, conversaram com estes antes de reencarnarem para que a existência no corpo fosse melhor conduzida. Costumavam realizar reuniões em casa para as quais convidavam amigos e vizinhos, contagiando todos em torno das claridades do Evangelho. Suas vidas eram voltadas para o bem, o amor, a fraternidade e a paz. Ela também costumava costurar pequenas roupas e organizar bazares para necessitados, carentes de recursos materiais. Gostava de falar do valor da caridade como forma de fazer evoluir a alma humana. Para eles havia uma só família, a espiritual. Todos fazemos parte dessa única sociedade chamada espiritualidade. A existência dos espíritos é um assunto que incomoda a psique humana. Sob a denominação de imortalidade da alma estão conectadas uma série de experiências reencarnatórias, e algumas delas trazem sentimentos aversivos sob vários aspectos, ao indivíduo. Medo, pânico, sentimento de desintegração, pavor, ansiedade, alegria, alívio, felicidade, etc., são alguns deles, pois nas vidas sucessivas se experimentaram várias emoções diante da morte e do morrer. Uns negativos, outros positivos. A percepção da existência da família espiritual pode se tornar mais difícil na proporção que a mente humana estiver suscetível àquelas conexões aversivas. Daí ser importante, para que se viva consciente de que se faz parte de uma família espiritual, a exclusão do medo da morte como um fim à individualidade. Só a visão de espiritualidade poderá levar o ser humano a sentir-se participante da grande família espiritual que há no universo. As defesas egóicas atrapalham essa percepção ao se criarem barreiras para a compreensão da natureza humana como singular e coletiva ao mesmo tempo. A ideia de um ego separado e individualizado é necessária para a realização da individuação de cada pessoa, porém, as defesas utilizadas por ele para se autoafirmar no mundo, dificultam essa percepção de universalidade e independência, criando barreiras para a compreensão da natureza humana como singular e coletiva ao mesmo tempo. Quem se esconde por detrás de suas defesas limita-se ao seu próprio mundo, ampliando seus medos e inseguranças. Abrir-se para o espiritual é conectar-se ao universo e a Deus. Quando desencarnamos, aos poucos deixamos para trás uma personalidade, cujo ego não poderá mais ser o mesmo, visto que a morte nos faz mudar de vibração e de domicílio, ampliando nossas relações. Nunca se é o mesmo após a morte. A psique se ajustará à nova realidade. A família espiritual torna-se mais perceptível quando o espírito se encontra desencarnado. A família espiritual é aquela na qual inserimos pessoas que consideramos componentes afins e que conviveram e conviverão conosco no mundo espiritual. Grupo de espíritos que se unem por laços de amor tecidos através das experiências ditosas em várias encarnações nas quais se encontraram. São espíritos afins que se entendem pelos fios invisíveis do amor com que se nutrem. São pessoas que têm perfeita noção da vida e de seus processos, o que proporciona uma forma de viver invejável e desejável por todos. Não se apresentam com nenhum estereótipo definido, isto é, não desempenham papel específico na sociedade.
Não estão necessariamente numa determinada missão religiosa. São pessoas comuns que vivem com alegria e disponíveis para Deus. Conseguem se unir com o firme propósito de proporcionar o desenvolvimento da sociedade na qual estão inseridos com seus valores nobres e com suas propostas humanitárias de vida. Não se deixam contaminar pelos efêmeros prazeres da vida muito embora desfrutem deles com equilíbrio e satisfação. Usam, mas não são usados pelas coisas materiais, as quais consideram instrumentos úteis dados por Deus para que o ser humano evolua. Em geral gozam de prestígio social, mas não se detêm nas futilidades e no excesso de exposição para se vangloriarem do que fazem. São discretos e objetivos nas ações em favor do próximo, de si mesmos e da sociedade. E tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía, e a comprou. A vida espiritual é a pérola maravilhosa que foi encontrada e pela qual tudo se deu. O Cristo nos chama atenção para o valor das questões espirituais. Diz que por elas tudo deve ser sacrificado, pois adquirir tais valores significa fundamentar a vida no que é verdadeiramente precioso. Nem sempre percebemos o quanto vale dedicar-se às causas do espírito e viver consciente da existência da sociedade dos desencarnados. Quanto mais inserimos a presença dos espíritos em nossas vidas, mais ampliaremos a felicidade que desejamos, pois esta é profundamente influenciada pela visão de mundo que temos. A pérola é um patrimônio pessoal. Não é adquirida nas joalherias, mas construída a partir de sólidas convicções a respeito da imortalidade da alma e da evolução do espírito pela reencarnação. A vida conduzida apenas na direção das exigências materiais é limitada, tornando-se grandiosamente bela quando acrescentamos o olhar espiritual. Ao adicionarmos a vida espiritual à nossa consciência, ampliamos os horizontes de compreensão e renovamos nossas esperanças. A vida se torna mais agradável de ser vivida passando a ter um brilho semelhante ao da pérola mais reluzente. O segundo enlace. Lúcia é uma jovem advogada que se casou com um homem que lhe dava toda a segurança possível, carinho e com quem teve um filho no segundo ano de casamento. Ele era atencioso, bom provedor, educado e seu companheiro de todos os momentos. Anos depois, ela conheceu Carlos num congresso de atualização profissional. Ele, também advogado, apaixonou-se por ela desde o primeiro momento em que a viu. Ela, a princípio, não quis qualquer envolvimento, pois, além de ser casada, não se sentiu atraída por ele, muito embora algo naquele homem lhe chamasse a atenção. No último dia do congresso ele lhe entregou uma carta pedindo que só fosse aberta depois que ela tomasse o avião de volta à sua cidade. Assim ela fez. Era uma carta apaixonada e respeitosa. Dizia ele num dos trechos que o que sentia por ela vinha de dentro de sua alma e que aceitava a distância que ela lhe impôs, mas que, se um dia ela ficasse só, ligasse para ele. Completava dizendo que seria uma pessoa muito feliz ao seu lado e que tinha certeza de que também a faria feliz. No quarto ano de casada, Lúcia sentiu que sua relação com o marido estava diferente. Ela não gostava mais dele nem via nele nenhum cuidado a mais com ela. Parecia uma rotina interminável. Notara que estava dando desculpas para evitar ter relações sexuais com ele. Tentou revitalizar a relação, mas seu esforço, embora com a colaboração dele, não teve êxito. Iniciaram diálogos e longas conversas sobre o casamento que culminaram, por fim, após 5 anos juntos, com a separação. Foi uma separação amigável. Poucos bens para dividir, sem mágoas e um filho para amar e educar. Após alguns meses da separação, ela ligou para Carlos e se encontraram 2 meses depois na cidade onde ele morava. Iniciaram um namoro que resultou em casamento 8 meses depois. Ele se transferiu para a cidade dele e passaram a morar juntos. Carlos também vinha de 2 casamentos desfeitos dos quais lhe resultaram 2 filhos. Era 10 anos mais velho que a primeira mulher e se sentia culpada pela separação, pois havia se envolvido com outra pessoa durante o casamento. Separou-se para viver com a segunda mulher e não deu certo. Quis voltar para a primeira, mas ela, além de já estar com outra pessoa, não sentia mais nada por ele.
Carlos levou para o casamento com Lúcia os conflitos que tivera nos relacionamentos anteriores. Tinha ciúmes dela, pois achava que poderia traí-lo, muito embora acreditasse em sua honestidade. Não percebia que suas desconfianças se davam por causa das próprias atitudes do passado. Se não fossem as habilidades e o caráter de Lúcia, a relação com Carlos duraria pouco em face de seus conflitos. Ele era imaturo e ela só percebeu tal aspecto na convivência diária. Optou por não se separar pela segunda vez e decidiu investir em seu casamento. O casal mantém-se unido até hoje. Preparar-se para uma nova relação não é tarefa fácil. Haverá uma nova entrada no domínio da persona, que é a dimensão onde começam todas as relações, podendo mascarar as reais personalidades envolvidas e promovendo reincidência de equívocos. Toda relação se inicia na persona, como defesa e como ponto de partida para um novo ciclo na vida. Isso decorrente dela ser o mais externo e superficial envoltório da individualidade. Ela é a imagem que apresentamos ao mundo e o modo como os outros nos veem. No início de uma relação apresentamos nossos aspectos mais bem estruturados que causarão uma impressão positiva nos outros. Em geral procura-se não cometer os mesmos equívocos da relação anterior, apenas com uma mudança externa de hábitos, sem se atentar para a necessária transformação interna. A pessoa muda de parceiro ou de residência, mas leva consigo seu próprio mundo interior. Por ter se demorado em mostrar sua sombra, ou até por não conhecê-la, o indivíduo poderá fazê-lo num momento inapropriado e da forma indevida promovendo, no outro, desequilíbrios e falta de compreensão sobre o que estaria acontecendo. Perceber e estar atento à própria sombra é condição primordial para proteger a relação das projeções sobre o outro daqueles conteúdos desagradáveis e ocultos no próprio inconsciente. Pretende-se sempre que cada relação seja única, mas costuma-se esquecer de que se leva consigo os próprios conflitos. Para a nova relação não se deve levar as consequências dos ciclos não fechados da anterior. Quem quer sair de uma relação deve aprender a fechar ciclos a fim de que eles não interfiram adiante. A psique deverá estar disponível para que a transparência ocorra e não haja o predomínio do ego. A busca pelo segundo relacionamento marital deverá estar a serviço de um propósito maior, o do self. Quando se dá por causas financeiras, filiais, dependentes, tendem novamente ao tédio. O segundo relacionamento marital deveria ser rico e psicologicamente mais maduro que o primeiro. Neste prevaleceram as neuroses de cada um, no seguinte devem-se priorizar os cuidados com o outro. Quando reconhecemos, no convivência consciente com o outro, um parceiro para o próprio despertar interior, poderemos descobrir as próprias potencialidades latentes de desenvolvimento. Muitos casais se separam por motivos diversos e saem marcados da relação. Saem machucados, feridos e, não raro, com mágoas, decepcionados e desiludidos. Uma segunda união terá sempre mais obstáculos a serem superados do que a primeira. As exigências serão maiores no que diz respeito às concessões e entregas. Os cônjuges projetam suas expectativas na segunda pessoa com quem se relacionam, submetendo-a, muitas vezes, a comparações com a primeira. A maioria leva para a segunda relação a culpa consciente ou inconsciente de não ter obtido sucesso. Sentem-se em parte responsáveis pelo insucesso, principalmente quando da união resultaram filhos ainda crianças. Ao final de uma relação é preciso estar atento para que as carências não determinem a ambiciosa procura por outros envolvimentos. É importante viver o luto pelo término de uma relação, avaliando-se sobre todos os aspectos e buscando identificar em si o que contribuiu para aquele desfecho. A imediata ligação com outra pessoa, sem um período de solidão reflexiva, poderá favorecer a repetição automática dos motivos inconscientes que não foram identificados nem solucionados e que poderão favorecer um novo fracasso. Quando o segundo enlace começa a dar sinais de insucesso, as preocupações aumentam e a decepção consigo mesmo se instala na consciência, prejudicando a possibilidade de mantê-lo. Nem sempre o espírito vem com o propósito de se consorciar com uma determinada pessoa. Múltiplas possibilidades estarão à sua disposição.
A maioria vem com um planejamento prévio no qual foi previsto o reencontro com determinada pessoa, mas há aqueles que retornam ao corpo sem esse compromisso definido. Mesmo aquele que retorna para reencontrar outro espírito com quem manterá uma relação marital poderá mudar sua escolha, pois seu livre-arbítrio poderá alterar os planos. Vale acrescentar que há também aqueles que optam previamente, isto é, ainda desencarnados, por não se consorciarem com ninguém. O segundo enlace é fruto do desejo de ser feliz de uma forma que não foi possível na primeira vez. É uma tentativa de encontrar alguém com quem se possa dividir a vida e alcançar o bem-estar tão sonhado. Ninguém se casa desejando a separação. Espera-se que a relação perdure por muito tempo, se possível até a desencarnação. Se a pessoa se casa pela segunda vez, essa afirmação tem mais sentido ainda. É um equívoco pensar que a felicidade está apenas numa relação marital ou que esta se dá por amor. Muitos enlaces se dão pela necessidade dos cônjuges em amparar os filhos e pela carência afetiva que têm. A felicidade pode ser alcançada sem que se esteja casado com alguém. O casamento deve ser uma busca para a felicidade pessoal e, principalmente, para de outrem. Querer ser feliz sem se preocupar em fazer a felicidade do outro é egoísmo, o que atrasa a evolução espiritual de quem o abriga em si. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. O Cristo nos chama atenção para a preocupação necessária, mesmo que tardia, para os cuidados com a segurança patrimonial. Assim também é com o casamento. Nem sempre nos preocupamos com ele nas suas particularidades. Desleixamos do diálogo constante, do romance vitalizador, do companheirismo, da crítica construtiva, da amizade sincera e do compartilhamento de conflitos. Quando nos damos conta, já estamos em litígio com o outro. A maioria das separações ocorre após algum tempo em que o desencontro entre os cônjuges já havia se iniciado. Só se percebe depois de algum tempo, quando, muitas vezes, já é tarde demais. Num casamento ocorrem muitas invasões que acabam por minar a coesão, qual arrombadores oportunistas. Elas conseguem penetrar sorrateiramente no ambiente doméstico sem que percebamos. Dentre eles se encontram a intriga, o ciúme, a falta de religiosidade, as influências espirituais nocivas, a competição, o desejo de domínio, a falta de admiração, as fofocas familiares e de vizinhos, a inércia profissional, o sexo sem amor, a falta de cuidado e de respeito para com o outro, etc. O Cristo sugere o remédio oportuno, a vigilância. É preciso que estejamos sempre atentos às influências que penetram em nossas relações a fim de não colocarmos em risco nosso projeto de vida. Filhos do outro. Mônica é uma jovem advogada bem-sucedida, proprietária de uma empresa de assessoria jurídica especializada em tributos. Separada desde que sua única filha nasceu, viveu por 10 anos entre um namoro e outro sem encontrar um companheiro com quem dividir sua vida. Conheceu Mauro, também separado, 3 filhos, sendo que o mais novo tem 4 anos e é o preferido do pai. Conheceram-se quando ela viajava de férias e ele atendeu na agência de turismo da qual é proprietário. Foi amor instantâneo, pois seu coração disparou quando viu. Percebeu que algo a ligava a ele. No momento, pensou que talvez a hipótese de reencontro de pessoas que se conheceram em vidas passadas fosse possível. Ele, por sua vez, sentiu algo diferente, pois sempre fora reservado em suas expressões emocionais. Mas algo inusitado estava acontecendo com ele. Perguntava-se por que aquela jovem o atraía. Afinal de contas ele já tinha 45 anos e ela talvez estivesse com pouco mais de 30. Sentia-se muito mais velho, embora não o fosse. Perguntou-lhe o que ela ia fazer naquela viagem. Conversaram bastante, o que fez surgir uma amizade que em poucos meses se transformou em namoro. Ele, pelos motivos de sua separação, desconfiava das mulheres. Sempre achava que poderia ser traído ou rejeitado. Ela queria um relacionamento para uma possível união conjugal. Não queria mais aventuras ou encontros ocasionais. Ao se encontrarem, essas exigências se tornaram importantes pilares norteadores da relação.
A filha dela tinha 10 anos e os filhos dele tinham 8, 6 e 4 anos. Os quatro se deram bem, porém ele evitava o encontro deles. Por ter se separado litigiosamente, sua relação com a ex-mulher era de guerra constante. Não queria que seus filhos se aproximassem da atual esposa para não desagradar e ampliar a briga com a mãe deles. Quando conseguia reunir seus 3 filhos com a dela, ele demonstrava nítida preferência pelos seus, principalmente pelo mais novo, e isso a chateava.